presença aqui de muitos missionários que nos ajudam, viu, a manter também a missão de Aparecida, e um deles veio nos visitar nesse momento aqui no estúdio. Eu tenho uma grande honra de estar ao lado do Padre Cleiton. Padre, sua bênção, bem-vindo aqui ao Bênção da Noite. Deus nos abençoe, muito obrigado pelo convite e aqui estou. Que bom! Quem, é claro, acompanha a TV Aparecida sabe, Padre Cleiton está sempre conosco, sobretudo na consagração à Nossa Senhora Aparecida, não é, Padre? Sim, aí por benevolência do nosso Padre Reitor Eduardo Catalfo, né, eu fui chamado, fui guindado, aliás, a fazer isso, a consagração, 15 dias por mês. Então, nos primeiros 15 dias toca a mim. Olha. Eu faço com muita alegria porque nos meus verdes anos de sacerdócio eu já trabalhei na Basílica Nova Velha, que já era o único local da propagação da devoção à Nossa Senhora Aparecida. Então fazer a consagração, que eu ouvi muitas vezes dos lábios do Padre Vítor Coelho e de outros sacerdotes daquele tempo, para mim tem essa recompensa, uma recompensa pessoal. Ah, que bonita, porque o senhor merece de fato. Agora, o senhor escreve para a Revista de Aparecida, para os devotos de Nossa Senhora, há muitos anos também, não é? Sim, eu escrevo, também fui convidado, né? Desde 2006. Olha só, bastante. Desde abril, exatamente, para ser preciso, desde abril de 2006. Nós estamos, portanto, em 2020, são 14 anos. Olha né? só. 14 anos mensalmente, falhou um mês ou outro, mas maioria dos meses eu estou lá, firme. E nesse mês eu quero convidar você a ver então aqui a sessão do Padre Cleiton. Vamos abrir a nossa revista. Esse é o formato que você acompanha então pela internet. Tem aqui ó, mensagem do Padre Marlos, tem aqui mensagem dos leitores falando um pouco de devotos mirins. E o Padre Cleiton, Padre Antônio Cleiton Santana, missionário redentorista, ele escreve então a sessão Questões de Fé. Agora, o senhor, para esse mês de maio, escreveu o que significa maternidade divina de Maria. Eu convido você, então, a ler. E agora, aqui, a gente vai bater um papo muito especial. Primeiro, eu gostaria que o senhor contasse para nós o que é um dogma. Dogma. Pois é, bom explicar esta palavra, esse conceito teológico, né? Porque inicialmente não era um conceito teológico, era mais filosófico, e também não era só filosófico. Mas o que nos interessa realmente é o que está embutido no conceito dogma, que é muitas vezes mal interpretado, paciência, pela mídia laica. Não é? Então, o dogma vem da palavra grega dokein. Dokein é ensino, é opinião, é mais opinião. Esse é o primeiro sentido. Agora, essa opinião, ela preponderava na discussão dos intelectuais ou dos governantes de um Estado, e no segundo sentido, então, passou a ser a autoridade que dava a opinião. Então, opinião, dogma, autoridade. Quando a autoridade maior dava a sua opinião, os outros abaixavam a cabeça. Aí veio, culturalmente, o sentido de dogma. Não é? Bom, então passou para o uso teológico, e aí qual que é a autoridade maior que existe na igreja cristã? Para nós católicos é o Papa. Então, Roma locuta, causa finita, diziam os pensadores. Roma falou, pronto, acabou a causa, não tem mais, né? Acabou o problema. Aí então a sociedade como um todo, o mundo em geral, foi assimilando a palavra dogma conforme o seu interesse, e rejeitava ou aceitava. Mas para nós, dogma não é só a autoridade máxima absoluta do Papa, não. Para chegar-se a um dogma, é preciso recorrer à história da igreja, naquela verdade que o dogma proclama, e ver como que ele foi amadurecendo. Levou muitos anos e envolveu muitos teólogos, muitas discussões, o povo, a maneira do povo viver a fé, tudo isso está embutido na palavra dogma. Quando o Papa proclamou um dogma, por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora, que é o último feito pelo Papa Pio XII,
Não é que ele, com toda a sua autoridade que tem, disse, é assim que tem. Não, ele como uma abelha, como uma colmeia, ele foi recorrendo todo o mel que tinha nessa verdade ao longo dos séculos, como é que o povo cristão pensava. E assim proclamou. Por quê? Porque entrou em sintonia com aquilo que a Igreja Católica no mundo inteiro pensava. É o dogma. O senhor falou sobre um dogma mariano. Quais são os dogmas marianos? São 4 dogmas marianos. Por enquanto. Pode ser que no futuro tenha mais a descoberta, né, de outros, porque todos eles estão em germe, lá na Sagrada Escritura. E na forma como os cristãos transmitiram uns aos outros a sua verdade, a sua compreensão sobre Jesus Cristo. Então, os dogmas marianos são, o primeiro, a maternidade divina de Maria. Maria, mãe de Deus. Theotokos, Dei Genitrix, né? Mãe de Deus. Parturia de Deus. O segundo é a Imaculada Conceição de Maria. Foi concebida sem pecado, sem a mancha do pecado, porque foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. E o terceiro é a virgindade. Então, a virgindade, essa aí foi um consenso também que se produziu na cristandade a respeito da pessoa de Maria na sua relação especialíssima e única com o Verbo. Então, a virgindade de Maria antes, depois, durante e depois do parto. E o último que eu já falei é a Assunção de Nossa Senhora elevada aos céus. O senhor falou de uma palavra muito bonita, né? O que significa Theotokos? Theotokos. É a palavra grega que está presente nas línguas todas do mundo, nas línguas, no vocabulário cristão. É a única palavra que eu saiba, isso estou transmitindo baseado em outras pessoas, que é referente a Nossa Senhora nessas línguas todas. Mãe de Deus, é a palavra grega, Theos Tokos, né? Genitora, parturiente de Deus. Esse é o sentido do dogma, que ela é mãe de Deus. Que bonito, padre, que gostoso ter essa oportunidade de conversar aqui com o senhor. Espero que o senhor volte mais vezes. Mas me desculpe, porque tem que completar. Eu pensei que eu ia tocar na sua curiosidade. Mas como Maria pode ser mãe de Deus, que é Criador, sendo ela criatura? Sim. Em que sentido a expressão mãe de Deus deve ser compreendida como dogma, como verdade maior da fé cristã em relação a Maria? E é o substrato, é o principal, é a honra principal de Nossa Senhora. Tudo se vai entrelaçar nessa expressão, mãe de Deus, né? Então, aí se produziu ao longo dos séculos uma disputa teológica entre os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, 4 primeiros séculos, para adequar como é que a natureza divina, como é que Jesus, sendo Deus, tendo natureza divina, se encarnou no seio de Maria e ela é mãe de Deus. Como que aconteceu isso? Então, foi preciso compreender, é uma longa história, uma longa reflexão secular sobre até chegar à maturidade desse conceito. Mãe de Deus significa isso. Jesus tem uma pessoa em 2 naturezas. Ele tem a natureza divina, que é eterna, sempre. Ele é no mistério da Santíssima Trindade, ele é o Filho. Ele tem a natureza humana como Filho, não como Criador, né? Atributivamente pode-se dizer como Criador, como Redentor, como Santificador, tudo bem. Mas, assim, de uma maneira mais certa, mais precisa, Jesus com a sua natureza humana, Filho de Maria. Só que quando o Verbo assumiu a natureza humana, ele que era divino, ele não perdeu a natureza divina. E há uma união misteriosa que nós não saberemos nunca compreender, porque seríamos Deus. Então Maria foi tida como mãe de Deus por causa disso. Mãe do Filho de Deus, mãe do Verbo encarnado. Ela deu a Jesus, o Filho de Deus, a sua natureza humana também. Tudo que tem um pouco de humano em Jesus vem de Maria.
E porque ela é mãe de Jesus, é a nossa mãe também. É a nossa mãe. Nós agradecemos mais uma vez, que o Senhor volte sempre, viu? Muito obrigada pela gentileza e a nossa indicação, não é? Para as pessoas acompanharem não só aqui a página do Senhor, mas toda a revista de Aparecida. Fica essa dica para você, pode acompanhar através do seu computador, tablet, celular. Acesse a12.com/revista. Deus abençoe o Senhor, que Nossa Senhora sempre olhe pela vida e por todos os dons também do Senhor. Obrigado. Agradeço e devolvo da mesma forma. Obrigada.